Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso canal. É muito prazeroso ter você aqui comigo e espero que você consiga absorver mais esse conteúdo de forma gratuita para você, beleza? Hoje a gente vai falar sobre estrutura de tópicos, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse recurso, como a gente deve utilizar, quais são as vantagens da gente utilizar essa estrutura e mais um recurso para vocês aí, para vocês ampliarem o nível de conhecimento de vocês dentro do editor de texto mais popular do planeta. Antes da gente começar, gostaria de fazer aquele ritual diário, né? Pedir para você deixar o seu gostei, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, pega um vídeo que você mais gosta do canal, compartilha com os amigos, manda no grupo da família, dos amigos, do trabalho, da escola, principalmente, né? Para estudantes é sempre importante. E vamos se ajudar para a gente crescer cada vez mais, eu, você e eu, tudo nosso, beleza? Então, faça isso que você vai estar me ajudando e a gente vai estar sempre motivado para trazer grandes conteúdos para vocês por aqui, certo? Então vamos embora, gente. Vou abrir o nosso querido Microsoft Word e aí vou abrir um documento em branco, né, obviamente, e agora a gente vai começar, como eu disse, trabalhar com estrutura de tópicos. Para isso, a gente vai até a guia Exibir, e na guia Exibir, lá no canto esquerdo, modos de exibição, a gente tem estrutura de tópicos. E aí, quando a gente clica, ele abre essas opções aqui pra gente, ó, ele muda aqui o nosso cenário gráfico e nos dá algumas novas opções, como os níveis aqui, que a gente vai entender o que funciona, algumas opções de exibição, mostrar documento e para a gente fechar o modo de exibição de estrutura de tópicos. Então, gente, o que é uma estrutura de tópicos? Nada mais é do que um documento elencado por tópicos, né? Simples de entender. E aí a gente vai ver como é que a gente trabalha e quais são as vantagens da gente trabalhar com estrutura de tópicos. Tem algumas, tá? Que aí vai de acordo com cada um, mas eu particularmente gosto muito, porque se eu estou trabalhando, por exemplo, com um texto mais explicativo, de certa forma, eu consigo elencar ele em tópicos e aí, para a pessoa que vai ler, acho que fica mais fácil de entender. Se é um documento com muitos títulos, digamos assim, com muitas informações divididas, é mais fácil trabalhar com tópicos, que aí você consegue fragmentar cada um dos assuntos, tá? E fica mais fácil de quem for ler esse documento conseguir entender. Outra forma também é se você está trabalhando com lista, né? Com listagem, com sublistas, é fácil de você trabalhar assim e com o tópico fica mais fácil de você organizar esse documento em lista, beleza? E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um exemplo aqui em lista para você entender de fato como é que funciona essa estrutura, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é utilizar um tema como exemplo, tá? Para ficar mais fácil de entender. Então, eu peguei um exemplo que eu quero criar uma lista de filmes, tá? De filmes por gênero. Então, peguei 3 gêneros: ação, comédia e terror, tá? Vou pegar esses três elementos. E aí, dentro desses 3 elementos, dentro desses 3 gêneros, eu vou colocar alguns filmes. Vamos imaginar que eu quero separar por gênero, né, no caso, e aí eu separei por gênero cada um, eu vou separar em forma de tópicos. Como é que eu faço para fazer isso? É muito simples. Primeira coisa aqui, ó, a gente tem essa opção de níveis. O que são esses níveis? No caso aqui são as ferramentas de estrutura de tópico. O que são esses níveis aqui, ó? A gente tem do nível 1 até o nível 9 e depois o corpo do texto, que é o corpo que a gente está acostumado a utilizar, tá? Que não o corpo do texto significa que ele não está configurado como tópico. O do nível 1 ao nível 9 é a categoria onde ele vai se encaixar. Então, por exemplo, nível 1 é o primeiro nível do meu tópico, nível 2 é o segundo nível e por aí vai. E aí, imagina, acho que vocês já viram em sites, até no próprio computador, quando você tem algumas opções e aí abaixo dela tem um mais. Quando você clica nesse mais, ele abre mais opções. E aí, no caso, quando você clica de novo, ele fica o menos, significa que ele está fechando, tá? Significa que ele tem um tópico ali e dentro daquele tópico ele tem mais opções. É exatamente assim que funciona essa estrutura, tá? Eu acho que eu vou conseguir explicar melhor na prática do que na teoria. Então vamos lá. Como eu falei para vocês que eu queria criar em tópicos, vai ter alguma coisa acima do meu primeiro tópico, que são os gêneros? Não. Então eu vou criar aqui já o meu primeiro gênero, tá? Lembrando, deixando bem claro que aqui eu vou deixar ele no nível 1. Então eu vou colocar aqui filmes. Qual que é o gênero que eu escolhi mesmo? Ação, né? Ação. Opa, perdi o botãozinho errado.
filmes de ação. Beleza. Aí eu vou dar um Enter e ele vai para o meu segundo tópico. Lembrando que eu vou sempre manter ele no nível 1 aqui, beleza? Ação. Depois eu vou criar mais um aqui. Filmes de comédia. E por último, vou dar um Enter aqui para ele pular para o meu terceiro tópico. Filmes de terror. Beleza. Agora, eu tenho esses 3 tópicos criados aqui, ó. Vou clicar aqui em fechar. Olha lá, ó. Percebeu que ele criou os 3 para mim aqui, filmes de ação, comédia e terror. E aí ele fica com essa chavinha aqui, ó. Significa que eu consigo abrir e fechar elas. Isso aqui significa que está aberto e dentro dela não tem nada. Eu vou voltar lá em exibir, estrutura de tópicos. Agora eu vou começar a estruturar os meus tópicos, ou seja, eu vou colocar subtópicos, subitens aqui dentro desses itens, que no caso são os filmes que eu mais gosto. Por exemplo, de ação, o que eu vou fazer primeiramente? Vou dar um Enter aqui, para ele pular para baixo, e aqui na de baixo, ó, ao invés de colocar nível 1, eu vou colocar nível 2. E aí, ó, percebam que automaticamente ele já criou um mais, e aí dentro desse mais, ele nos dá aqui mais opções, que quando eu abrir essa opção de filme de ação, ele vai nos dar opções dentro dessas opções de ação. Então, vou pegar aqui, sei lá, filme de ação, Mercenários 1, e aí no caso, quando eu dou um Enter, ele já entende que eu quero ficar no nível 2. Mercenários 2 e Mercenários 3. Beleza, eu quero esses 3 filmes. E no comédia eu vou fazer a mesma coisa. Vou dar um Enter aqui depois do filme de comédia e vou mudar eles pro nível 2. E aí, filme de comédia, sei lá, Gente Grande 1, Gente Grande 2 e um que eu gosto bastante, que é até antigo, A Hora do Rush. A Hora do Rush. O 3, principalmente, que é o mais legal para mim. E aí, filmes de terror, vou colocar aqui 3 também, só para exemplificar. Vou dar um Enter e vou mudar aqui para o nível 2. Então, eu vou colocar Invocação do Mal 2. Vou colocar o 3 também, que é o último, que é bem legal. Vou colocar aqui também um que eu assisti recentemente. O Exorcista do Papa. E um que eu quero assistir, que vai lançar aqui, pelo menos no cinema da região, A Freira 2. Beleza? Esses 3 filmes de terror. E aí, se eu fechar aqui a minha estrutura, ó, percebam que eu tenho aqui, ó, filme de ação, filme de comédia e filme de terror. E aí eu tenho aqui os subtópicos. Se eu clicar aqui para fechar, ó, olha lá, ó, ele vai esconder os filmes de ação. Se eu clicar aqui no filme de comédia, ele vai fechar e aqui ele vai fechar também. Percebam que ele cria essas abas para mim conseguir navegar entre elas. Então, essa, para mim, é a grande vantagem de estrutura de tópicos, que eu consigo trabalhar com isso. E aí, se eu tiver muitas informações, por exemplo, se eu tivesse todos os gêneros aqui, se eu quisesse criar uma lista, um catálogo de filmes com todos os gêneros, com vários filmes, eu poderia utilizar essa estrutura de tópicos e aí ficaria mais fácil até para mim conseguir navegar entre eles e conseguir encontrar o que eu estou procurando, beleza? E aí, mais opções que eu tenho aqui dentro da minha estrutura, ó, eu consigo, dentro desse cenário, eu consigo mostrar o que eu quero. Então, por exemplo, se eu não quero mostrar aqui o que está dentro de filmes de ação, comédia e terror, ou seja, os níveis 2, eu consigo aqui, ó, mostrar apenas o nível 1. E aí ele vai esconder tudo que não for nível 1. Se eu quiser, por exemplo, mostrar nível 3, no caso aqui ele vai mostrar tudo que tem até o nível 3, por isso que ele está mostrando tudo aqui. Se eu quiser, por exemplo, aqui, ó, mostrar apenas nível 2, no caso eu só tenho nível 2, ele vai aparecer aqui para mim. Outra coisa que eu poderia fazer, dando mais um exemplo, vou colocar aqui mostrar todos os níveis. Vamos imaginar que eu quero elencar os filmes de Mercenários, só que aí, aqui no Mercenários 2, ó, eu quero mudar isso para nível 3. Então vou colocar aqui nível 3 e aqui vou colocar para nível 3 também. E aí no caso eu vou aqui mudar para 2 e 3, beleza. Então eu tenho filmes de ação, dentro de filme de ação eu tenho os filmes Mercenários e dentro dos Mercenários eu tenho os filmes Mercenários 2 e 3. Entendeu? Como fica bastante interessante eu trabalhar dessa forma também. E aí quando eu venho aqui, ó, na minha estrutura, eu consigo exibir aqui, ó, e exibir aqui também, ó. Olha lá que legal. Ele fica
os tópicos bem alinhados. E aí depois eu consigo formatar isso aqui, ó, normal, mudar a fonte, mudar a cor, deixar uma corzinha mais interessante. Eu consigo formar isso do jeito que eu quero e do jeito que eu acho mais legal. Gente, vou mostrar aqui mais algumas opções para vocês aqui dentro de estrutura de tópico, mas basicamente é isso que eu queria mostrar, tá? Então eu consigo mostrar apenas a primeira linha, que no caso, ó, são os filmes aqui de ação e tudo mais, filme de comédia e filme de terror. Isso aqui é só o formato de exibição. Aqui é para mim navegar entre eles, ó. Então, ó, consigo exibir todos os níveis. Aqui eu consigo aumentar ou diminuir o nível, lá, ó. Consigo mudar isso aqui, ó. E aí, por aí vai, consigo elencar a forma onde ele vai ficar. Se eu quero mover para baixo, para cima e tudo mais. Aqui eu tenho mostrar documento, que ele vai mostrar aqui todas as opções que eu tenho. Eu consigo criar, olha lá, ó, cria um novo subdocumento. Quando eu clico em criar, ele vai criar uma nova aba aqui para mim, ó. Aí quando eu fecho, ele fica aqui, ó. Só que percebam que ele criou uma nova linha, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Quando eu fecho, ele abre aqui os dois. Se eu clico aqui, ele fecha para mim porque ele entendeu que eu criei um subdocumento dentro de um documento só. É como se fosse criar uma seção, mas apenas em estruturas de tópicos, tá? Fica mais fácil de eu estruturar isso aqui também. E aí eu consigo recolher também para não exibir esse subdocumento que eu acabei criando, tá? Então, gente, era isso que eu queria falar. Ele cria uma seção contínua para mim a partir desse documento que eu criei aqui, tá? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que ficou fácil de entender. É sempre importante que vocês testem, tá? Por mais que a gente fale aqui sobre os recursos, quando você testa, você tem clareza do que você está fazendo. E aí, é sempre bom também você manter uma cópia do documento. Se é um documento que você não pode perder, que você não tem cópia, faça uma cópia e aí você consegue fazer as alterações nessa cópia aí, e para você não perder o original, tá? Gente, o vídeo de hoje era esse. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam no comentário, tá? Seja comentário positivo ou negativo, a gente vai utilizar sempre para evoluir e trazer conteúdos de mais qualidade para você. Novamente, peço para que você deixe seu gostei, para que você compartilhe o conteúdo, para que você se inscreva no canal, que isso ajuda bastante também a gente e motiva a gente continuar escrevendo e criando conteúdos para vocês, ok? Um forte abraço, um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!